que vem a ser, então, a inspiração da palavra de Deus. O que isso significa, né? A inspiração. O que isso quer dizer para nós? Então, essa inspiração da palavra de Deus é dada ao homem de Deus, que vai escrever inspirado. Então, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Olá, este é o canal Bíblia em Casa, EBD Fácil, EBD para todos. Estamos estudando a série de lição do primeiro trimestre de 2022 da CPAD, a supremacia da Bíblia Sagrada. Explicamos na aula anterior que a supremacia quer dizer aquilo que está no lugar mais elevado, e o salmista eleva, ele nos mostra isso dizendo que essa palavra está nos céus, para sempre a tua palavra permanece no céu. Falamos então a primeira aula, que é a aula introdutória, que é a aula que pertence, então, que dá o sentido total de toda a lição, está falando da autoridade, da origem da Bíblia Sagrada. E nós vemos então, na aula passada, sobre a supremacia e autoridade. Se você não assistiu, clica no card aí em cima e você poderá retornar e assistir umas aulas simplificadas, umas aulas bem simples para você entender. Não é a lição da escola dominical, mas sim uma pequena porção da lição. E estamos estudando nesse primeiro bloco, então, as características da Bíblia Sagrada. E sobre essas características nós temos então a lição de número 2, que é essa que vamos estudar agora, que vai falar da inspiração da palavra de Deus, a lição de número 3, que vai falar da inerrância da palavra de Deus, e também a estrutura da palavra de Deus, como foi formada, de que forma veio a nós, como chegou até nós. Então, estudando agora sobre a inspiração da palavra de Deus, o livro áureo, o texto áureo desta lição, que é 2 Timóteo 3,16, vai nos dizer assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em 2 Timóteo 3,16. Então, nós vamos ver que é toda a Escritura, não é parte da Escritura. Então, a inspiração da Bíblia Sagrada, ela é divina, verbal e plenária. Portanto, não precisa mais fazer nada, nem acrescentar. Não há mais livro que possa ser inspirado. Selou-se o livro e a inspiração de Deus nos 66 livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. Então, verbal, plenária, portanto, a Bíblia toda, ela vai nos ensinar, nos corrigir e nos instruir. Essa a mensagem que a Bíblia nos traz, a lição que a Bíblia nos dá. Então, estamos estudando sobre agora a inspiração da palavra de Deus. Bem, primeiro é importante eu dizer aqui que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro que caiu do céu, que foi escrito por Deus e caiu do céu como se fosse chuva para os homens. Não, ela não caiu. Ela foi escrita, sim, por homens falíveis, que foram inspirados por um Deus infalível. Então, esses homens foram inspirados para escrever a palavra de Deus inspirada. Então, toda a Bíblia é inspirada, assim como os cerca de 40 autores que comporam o livro sagrado também foram inspirados. O que queremos dizer isso? O que vem a ser, então, a inspiração da palavra de Deus. O que isso significa, né? A inspiração. O que isso quer dizer para nós? Então vamos ler um texto aqui da palavra de Deus que está em Lucas. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 70. Vai nos dizer assim a palavra de Deus:
como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então, ele fala por quem? Pela boca dos homens. Então Deus usa os homens, inspira os homens para poder escrever e falar a nós. Isto também ele falou a Moisés em Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 2, vai nos dizer assim a palavra de Deus, né? Vamos ver aqui o que diz esse texto vai dizer assim, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus. E eu vos mando, vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra da qual ireis herdar. Então, vamos ver que Deus aqui se revela também a Moisés e fala através da boca de Moisés ao povo. Então, essa inspiração da palavra de Deus é dada ao homem de Deus, que vai escrever inspirado. Então, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E o que é, então, inspiração? Bem, inspiração da Bíblia Sagrada, ela é sobre os homens, é uma ação sobrenatural de Deus sobre os homens que escreveram. Então, essa inspiração quer dizer uma ação sobrenatural de Deus sobre os escritores, né? E não os autores, porque como falamos no episódio passado, o autor é Deus. Agora, cerca de 40 escritores, e esses escritores, eles receberam uma ação sobrenatural de Deus para poder escrever. E falando nisso, Moisés veio escrever, né, a 1500 antes de Cristo, mas havia a tradição, né, as teorias da tradição em que era passado de pai para filho. E Moisés pega esses relatos e então escreve, inspirado por Deus, como nós lemos em Deuteronômio 4 e 2. Nós vemos também que em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, ele vai falar assim, que havendo Deus falando antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras, ele nos falou pelos profetas e também tem falado a nós nos últimos dias pelo Filho. Então, Cristo, a revelação total da palavra de Deus, o Verbo encarnado. Mas Deus usou os profetas. Então, essa ação sobrenatural de Deus sobre os homens é que é a inspiração de Deus. É que inspirou os homens. Então, não é uma ação natural do homem. Por isso que ninguém mais pôde, então, escrever ou alguma coisa inspirada, porque ali fechou o cânon bíblico. E sobre o cânon bíblico nós vamos estudar, então, na lição de número 4. Se você pode dar um joinha, clica aí no inscrever e compartilha com mais pessoas esses vídeos para que nós possamos estender, seja um missionário também, através deste canal, estendendo a outras pessoas. Estamos falando, então, da palavra de Deus. Estamos falando da única fonte de revelação de Deus dada ao homem. Fonte essa escrita em que Deus se revela ao homem. E essa fonte, ela é inspirada por Deus. Vamos ler também a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 19, que vai dizer assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva esteja em vossos corações.
Então nós estamos percebendo aqui que Deus se revela de uma forma especial. Por isso que no episódio anterior nós dissemos que a Bíblia é um livro divino humano. É Deus se revelando ao homem para que o homem pudesse, através da escrita, conhecer a Deus. É Deus se revelando ao homem. Nós vamos ver, então, que essa palavra de Deus, ela se revela a nós de tal forma. E o que fazer hoje em dia? Para quem escreve livros, por isso que nós dizemos que a supremacia da palavra de Deus está acima de tudo. Qualquer um que hoje escrever um livro, que receber uma iluminação, uma revelação de Deus e escrever um livro, esse livro não pode estar acima da palavra de Deus. Então, a fonte inspiradora da Bíblia é Deus através do Espírito Santo. Então, isso se fechou no cânon bíblico e não mais ninguém é inspirado. Hoje, o homem, para compreender a palavra de Deus, esta fonte, porque quando nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando de um livro antigo, estamos falando de um livro que foi escrito pelo menos em 16 séculos. Nós vamos ver que a Bíblia foi escrita em torno de 1400, 1500 a.C., né? E veio fechar o cânon bíblico com João no ano de 90, 96, aí no primeiro século da era cristã. Então estamos falando de um estudo bíblico de mais ou menos 1.600 anos, de um textos bíblicos de 1.600 anos, onde a cultura, onde a condição financeira, a situação de cada um escritor era bem diferenciada. Então, para nós entendermos hoje a Escritura, precisamos da revelação do Espírito Santo. Precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a Escritura. Mas fica claro, então, que a Bíblia é um livro divino humano, é Deus se revelando ao homem, inspirando um homem para escrever palavras inspiradas para nós. Então, o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, então, é onde Deus se faz conhecido aos homens. Esta é a revelação especial de Deus escrita, dada aos homens. Estaremos estudando, então, mais à frente, a próxima aula vai ser a inerrância da palavra de Deus. Como esse bloco é o bloco das características da palavra de Deus, é necessário que você ouça a aula anterior, que é a introdutória, que você também estude a posterior, que vai ser com a gente aqui, que é a próxima que vai vir. Para você entender esse bloco, é preciso que você conheça a inerrância, a infalível palavra de Deus. Então, é necessário que você conheça também a estrutura de como surgiu, como foi originada a palavra de Deus. Então, nós vamos ver que a revelação de Deus é divina, ela é verbal e ela é plenária. Então, essa inspiração de Deus, ela é divina, verbal e plenária. Então, o que quer dizer com isso? Em Romanos 15:4 vai dizer: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo. Então fala da totalidade. Então é plenária, total e completa. A palavra de Deus, então, é a única fonte de conhecimento de Deus. É por ela que nós conhecemos a Deus. Agora, no episódio que vem, nós estaremos estudando a inerrância. Então, eu quero que você continue aqui, assista o próximo episódio e estaremos, então, assim, esclarecendo passo a passo cada ponto da palavra de Deus. Inspiração é a aula de hoje. Se você pode, nos ajude aí, se inscreva no nosso canal e também compartilha e dá um like para que nós possamos aqui poder crescer mais ainda. E se você quiser fazer uma colocação, entra no chat,
escreve ali, manda uma mensagem. Nós somos gratos por sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.